Essa é uma questão que caiu no ENARE no ano de 2021. Paciente com síndrome de liberação inadequada de hormônio antidiurético é atendido no hospital com quadro de hiponatremia moderada crônica. Sobre essa condição e seu tratamento, é correto afirmar. A primeira coisa que eu tenho que saber nos dias atuais é o nome correto dessa doença. Atualmente ela é chamada de síndrome da antidiurese inapropriada, SIAD, síndrome da antidiurese inapropriada. Esse é o nome atual para a síndrome de liberação inadequada do hormônio antidiurético. Síndrome da antidiurese inapropriada. A síndrome da antidiurese inapropriada, ela tem algumas características peculiares que você tem que saber. É uma hiponatremia, tem pouco sódio, hipoosmolar, euvolêmica. Então, ela tem pouco sódio, hiponatremia, pouca osmolaridade, hipoosmolar, porém euvolêmica. E tem uma coisa elevada, mas é na urina. Tem uma osmolaridade urinária elevada. Então, eu tenho hiponatremia, hipoosmolar, euvolêmica, e lá na urina eu tenho uma osmolaridade elevada. Né? Então, isso é o que ocorre na síndrome da antidiurese inapropriada. Quando eu falo hiponatremia, é um sódio sérico menor do que 135. Quando eu falo hipoosmolar, é uma osmolaridade sérica menor do que 280. Quando eu falo euvolêmico, eu quero dizer que o exame físico do meu paciente é um exame físico que não evidencia sinais de desidratação e também não evidencia sinais de sobrecarga volêmica, por isso que eu digo que é euvolêmico. Então, repetindo, a síndrome da antidiurese inapropriada, que é o nome atual dessa doença, eu tenho baixo sódio sérico, menor que 135, hiponatremia, baixa osmolaridade sérica, é hipoosmolar, menor do que 280. Eu sou euvolêmico, quer dizer, o paciente é euvolêmico, não tem sinais de desidratação ao exame físico, não tem sinais de sobrecarga volêmica ao exame físico. E lembrando que lá na urina, o que é que eu tenho? Eu tenho um aumento, lembra que eu falei, lá na urina eu tenho um aumento da osmolaridade, né? Lá na urina eu tenho um aumento da osmolaridade, né? Então observe que lá na urina o sódio urinário, né? O sódio urinário ele está normal, maior do que 30 mEq por litro, né? A capacidade de eliminação renal de sódio nessa doença está preservada. A capacidade de eliminação renal de sódio nessa doença está preservada. O problema que tem é na retenção excessiva de água. Por isso que a osmolaridade urinária é muito elevada, acima de 100 miliosmol por litro. Né? Então, baseado nisso, vamos para as alternativas. Alternativa A: o tratamento deve ser realizado com infusão rápida de soro glicosado a 5%. Pelo amor de Deus, eu não uso soro glicosado. O soro glicosado ele é hipotônico. Eu vou ofertar mais água. Eu vou piorar a hiponatremia do meu paciente. Então, não uso soro glicosado de maneira alguma. Alternativa A, errada. Vamos para a alternativa B de bola. A correção lenta do sódio pode gerar mielinólise pontina central. Errado. O que pode gerar mielinólise é exatamente o contrário. É a correção rápida, desenfreada de sódio. Portanto, está errada a alternativa B de bola.
Vamos para a alternativa C de casa. O índice de aumento de sódio sérico deve ser no mínimo 12 mEq/kg por dia. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver de quilo. Não tem nada a ver de quilo, não tem relação com o peso do paciente. A letra C, portanto, está errada. Vamos para a letra D de dado. Na hiponatremia prolongada, também pode haver depressão de potássio com necessidade de reposição. Corretíssima alternativa D de dado. Pode sim ter essa depressão de potássio. Pode sim ter o aumento da caliurese, né? E, consequentemente, eu vou ter uma hipocalemia. Eu posso ter, sim, um aumento da caliurese. Olha aí o nome para você aprender. Caliurese, eliminação urinária de potássio. Pode sim estar aumentada e, consequentemente, o paciente pode ter uma hipocalemia. Portanto, a D de dado está correta. Mas vamos para a última alternativa, alternativa de letra E. A taxa de correção de sódio deve ser de pelo menos 0,5 mEq/litro por hora para evitar mielinólise contínua. Nada de 0,5. Pode ser de 8 a 12 mEq/litro em 24 horas. Portanto, a alternativa E também está errada. Então, o que eu tenho que marcar é a letra D de dado. Na hiponatremia prolongada, também pode haver depressão de potássio com necessidade de reposição. Exatamente como eu já falei para vocês. Eu posso ter um aumento da caliurese, consequentemente, uma hipocalemia e, consequentemente, eu posso ter uma necessidade de reposição do íon potássio. Portanto, a alternativa D de dado é a alternativa correta dessa questão. E o aprendizado é exatamente esse. Na hiponatremia crônica, nos pacientes com hiponatremia crônica, pode ter aumento da caliurese, provocando hipocalemia, não é calcemia, hipocalemia. Corrija aí. Eu vou ter uma correção de sódio que deve ser em torno de 8 a 12 mEq/litro dia. Não tem nada a ver com o peso do paciente. A reposição ela tem que ser lenta para evitar mielinólise pontina. E não devemos repor com soro glicosado. Não devemos repor com soro glicosado de maneira alguma, porque o próprio soro glicosado ele é hipotônico, ofertando mais água, e aí, no caso, eu vou piorar a hiponatremia. Portanto, esses são os aprendizados da questão. Só corrija ali que não é hipercalcemia, é hipocalemia, né? Esse é o aprendizado da questão. Temos, portanto, mais uma questão gabaritada.